Olá pessoal, leitores, seguidores do Coronavírus, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais, a galera que está inscrita aqui no canal com o sininho ativado. Se você não está com o sininho ativado, ative o seu sininho, inscreva-se no canal e venha fazer parte da família Coronavírus. Bom, hoje, conforme o prometido no último vídeo, no nosso Speed Vector, fazendo aí a nossa pera com a ferramenta Malha, eu prometi que daria uma aula para vocês sobre a ferramenta Malha, um tutorial na verdade. E hoje eu estou apresentando para vocês este tutorial, que vai ser um pouquinho demorado, mas vai valer a pena para vocês aí que estão querendo aprender realmente CorelDRAW, e vocês vão entender bem como que funciona esta ferramenta. Mas calma aí, depois da vinheta a gente começa a aula. Bom, retornando aqui da vinheta, já estou aqui com o CorelDRAW aberto e com a nossa capa aqui. Nós temos aqui a pera, que foi o último vídeo, que nós fizemos também usando a ferramenta Malha, e também a maçã do penúltimo vídeo, que nós também mostramos um Speed Vector fazendo essa maçã, demos uma demonstração da capacidade dessa ferramenta. E agora nós vamos ver como que funciona de fato essa ferramenta, A aplicação aí de um preenchimento de malha em um objeto compatível, tem que ser em objeto compatível, o converte em um objeto de malha, ou seja, ele passa a ser aqui, na nossa área de objetos, aqui na nossa janela de encaixe de objetos, um preenchimento de malha, quando ele é um objeto preenchimento de malha, como essa malha aqui atrás, ok? E ele fica sendo assim, então, pré-definido como objeto de malha. Neste vídeo você vai aprender tudo que precisa para lidar com a ferramenta de malha, ok? E os elementos referentes a estes objetos, como criar, copiar elementos, aplicar cor e também modificar, manipular e ajustar nós, além de trabalhar, além dos atalhos aqui que você só aprende aqui no Coronavírus. Geralmente o pessoal não sabe muito os atalhos, ou quem sabe às vezes esquece de passar, e eu não vou deixar passar batido. E aqui nas dicas de atalho, a gente já vai passar aqui. Se você quiser pausar o vídeo para ler melhor o texto, pode fazer isso também. Eu aconselho você a fazer isso também. Aqui na próxima página nós temos aqui a ferramenta de malha e os atalhos importantes, A ferramenta de malha pode ser utilizada para criar transições de cores suaves. Um preenchimento de malha pode ser aplicado somente a um objeto fechado ou a um único caminho. Seus controles são sensíveis aos atalhos de curvas de nós, A gente já deu aqui a ferramenta Bezier e você sabe disso, e é possível, E possui um sistema de transparência também e suavização de transição. Então você consegue fazer essas suavizações aqui, com as transições de cores com a ferramenta de malha, desde que você não passe um nó por sobre o outro. A gente tem aqui os atalhos, o C, que é o cúspide e suave, ele vai transformar para cúspide e suave ou simétrico. O plano também converte em linha, a letra L, o S também o suave e o simétrico, e a letra Alt você altera também a mão livre, O fato de você selecionar na forma de mão livre, como eu estou fazendo aqui com o mouse, por exemplo. Deixa eu dar um clique aqui nessa de baixo aqui, e usar a ferramenta malha aqui que você vai entender. A gente pode fazer tanto em quadrado assim, e sem precisar vir aqui em cima, mexer na propriedade aqui para a mão livre. Você pode manter no retângulo, mas se você usar a tecla Alt, você pode fazer seleções apenas dos objetos que você quer, conseguindo aí fazer as curvas que você precisa para selecionar esses objetos sem afetar os demais objetos. Então a ferramenta Alt serve para isso. E o Ctrl Shift E é a amostra de cores de preenchimento de malha. Você pode pegar, por exemplo, um setor aqui, esse setor, e com o Ctrl Shift E você vai numa outra cor aqui. Deixa eu pegar, por exemplo, esse verde clarinho, e aquele setor ali passa a ser verde também, conforme o setor que eu coloquei conta-gotas. A ferramenta de malha ela possui aqui em cima, na barra de propriedades, a quantidade de malha, o tamanho da grade, o número de grades. Aqui eu coloquei 9×6, você pode colocar 2×2, 4×4, de acordo com o seu trabalho, com o trabalho que você vai fazer. Aqui você acrescenta nós e reduz os nós, e aqui nós temos os controles de converter em linha, que no caso ali a gente usa ali o L, Aqui a gente tem converter em curva também, que a gente pode usar ali o C, e a gente deixa ele cúspide também. Aqui nós cúspides, quando você transforma em cúspides, aqui o suave, e aqui os nós, suavizar nós, e aqui os simétricos, perdão. Aqui é os nós suaves e aqui os simétricos, Os nós suaves são esses assim, que você mexe de forma
suave, ó, sendo que este eixo aqui, ó, ele continua se mexendo, o eixo que eu estou pegando, e o outro não. A partir do momento que eu passo isso aqui para simétrico, os dois eixos vão se mexer. E quando eu passo para cúspide, ó, um eixo só se mexe e o outro não. Então, se eu pressionar aqui a tecla S, ó, eu converto para suave. Se eu apertar S novamente, eu aperto, agora passo para simétrico, ó, e os dois lados deste ponto, né, vão se mexer, esses eixos vão se mexer de forma igual. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos, né? A gente tem aqui também o Ctrl, né, que é para você também escolher na paleta de cores. Vou dar um exemplo aqui, ó. A gente tem aqui o Ctrl, ó, e eu posso pegar esse setor aqui, com o Ctrl segurado eu posso colocar etapas de cores ali, ó, mas puxando para o amarelo, por exemplo, ou então, por exemplo, para o branco, ó. Ele vai ficar mais claro, ou para o preto também, ó, com o Ctrl segurado, ele vai escurecendo gradativamente, né, acho que de 15% em 15% ou de 10% em 10%, a cor deste setor aqui que você selecionou. Se você também selecionar apenas o centro aqui, você acaba selecionando os 4 nós referentes a esse setor, e quando você põe a cor nesse setor, veja que ele vai mudar este setor e suavemente ele vai passar para cá. E aqui em cima a gente também tem, ó, suavizar cor da malha. Quando você seleciona um setor aqui, ó, e você pode clicar em suavizar. Ele vai fazer uma suavização ainda melhor deste setor com o setor de baixo, né, com o setor superior, com o setor inferior. Bom, vamos aqui a alguns exemplos, se você quiser parar aqui para entender melhor, a gente vai acabar usando esses atalhos agora para frente também. Aqui nós temos alguns exemplos. Aqui embaixo, por exemplo, eu tenho um exemplo de um objeto complexo, e é possível fazer esses objetos complexos, né? Deixa eu puxar ele aqui para fora para você entender melhor ainda. Esses objetos complexos, tanto com transparência, ao mesmo tempo do que as cores. Aqui, por exemplo, se eu clicar agora aqui, eu vou ver que eu tenho transparência nesse setor, né? Ou se eu não tenho transparência, eu posso aplicar transparência. Aqui eu tenho 95% de transparência neste nó aqui, para dar o efeito que eu quero aqui, e ele mostrar o cinza aqui do fundo, no caso o amarelo aqui da outra aplicação. Deixa eu puxar essa aplicação aqui para fora também, ó. E juntando esses elementos, você vê que a transparência faz com que você consiga criar aí backgrounds bem interessantes com a ferramenta malha. Então, quando você seleciona um ponto, vamos supor eu quero este ponto aqui, e eu tenho aqui 70% de transparência, eu posso aumentá-la, deixar mais transparente ou menos transparente, ou com transparência zero, nenhuma transparência, e ele volta a ter a sua cor de origem, ok? Vamos mais para frente aqui. Aqui nesse exemplo, por exemplo, é uma elipse, e quando você aplica aqui 7×7, no caso aqui eu apliquei, ele vai criar esses elementos. E nesses aqui também, eu apliquei transparência nesse ponto aqui, neste nó aqui, deixa eu pegar só o nó, ele tem 90% de transparência. Aqui também, neste outro ponto aqui, ó, os mesmos 90%. Aqui no meio eu tenho 95%. Então, se eu diminuir, ó, veja que a cor vai mudar. Deixa eu botar uma cor aqui mais escura para você entender. Clicar aqui e colocar uma cor mais escura. 55%. E se eu botar 0, ó, ele volta para magenta. Ok? E aqui também. Aqui a gente tem a suavização das curvas, né? Você pode selecionar aqui os objetos que você quer suavizar as curvas, por exemplo, ou selecionar esse grupo aqui, ó, e você pode tentar suavizar essas curvas. Veja que ali, ó, ele não consegue suavizar porque já está mais suave, o mais suave possível, né? Vamos pegar esse aqui do lado, por exemplo, ó, vamos tentar suavizar esse aqui, ó, este grupo aqui, ele consegue suavizar um pouco mais, ó. E aqui a gente tem um exemplo, ó, do cúspide, que acaba interferindo apenas na parte superior do objeto. Veja que a referência não mexe aqui embaixo, né? O eixo não é mexido aqui embaixo. A aplicação desta ferramenta, né? Deste efeito, na verdade, é bem simples. Basta você selecionar o objeto, clicar no objeto desejado e aplicar aqui em cima o número que você deseja de nós. Você pode tanto diminuir como também aumentar. Vou botar aqui 4×4, por exemplo, ó, e a gente pode fazer tanto o preenchimento apenas daquele nó ali, deixa eu voltar aqui de novo para a ferramenta, apenas desse nó, com um clique, e você faz isso, ou com Shift, Ctrl e o E,
e você pega aqui, por exemplo, o mesmo amarelo aqui de fora, ou Ctrl Shift E de novo, vou pegar o magenta daqui, ó, e aqui a gente tem uma transparência de 15%, eu vou tirar aqui para 0%. Aí depois disso você pode tanto aplicar só nos setores, apenas nas bordas, né, se você quiser aplicar apenas nas bordas. Se você der mais um clique após um dos nós, entre os nós, né, você acaba colocando mais grade, né, você acaba aplicando mais grade. Agora nós ficamos com 5x4. Ó. Se colocar outra aqui, ó, a gente vai ficar agora com 6x4. E se eu aplicar aqui, eu vou estar colocando agora 6x5 e aqui, ó, 6x6. Ó. Se eu der 2 cliques aqui nesse setor, eu vou estar aplicando 6x6. A mesma coisa se eu der 2 cliques no centro aqui também. Ó. Eu vou estar criando aqui uma interseção também e passando agora 7x7. A mesma coisa aqui. Ó. Então depende do tipo de brilho, contraste, intensidade, né, e a transição de cores que você quer dar entre este elemento e este elemento aqui. E depois você usa a suavização. Aqui a gente já está com a suavização ligada, eu já deixei ela ligada, então todos os elementos que a gente fizer vai ter uma suavização. Selecionou o nó, colocou a cor, selecionou o próximo nó, vou colocar aqui outra cor, por exemplo. Veja como suaviza perfeitamente. Se você tirar a suavização, ó, tem diferença dos elementos. Veja, com a suavização, sem a suavização. Mais para frente nós temos como copiar também aqui o preenchimento de malha e limpar o preenchimento de malha. E se caso esses elementos não estiverem todos aparecendo, você tem aqui no sinal de mais, que é a nossa acesso rápido aqui do CorelDRAW, você pode estar aplicando ou tirando algum dos elementos. E a amostra de cores aqui, como eu disse, Ctrl Shift e E, e você coloca. E a ferramenta malha é a letra M no seu teclado. Você pode estar com qualquer outra ferramenta selecionada. A partir do momento que você pressionar M, você volta para a malha. E também a ferramenta F10 você pode usar para mexer nos nós e nas curvas. Ok? Também a ferramenta Forma, você também pode fazer isso. Vamos passar aqui para frente. Veja que aqui eu tenho alguns exemplos também de transparência. Aqui eu botei 100% de transparência. 100% total. Ó. Se eu tirar aqui, ele vai me diminuir a transparência. Então isso facilita muito na hora de você fazer seu trabalho. Então você pode fazer detalhadamente o seu trabalho. Vamos aqui na frente em praticando. Nós temos aqui outro exemplo, onde a gente puxa aqui os nós para baixo, para que ele crie assim uma interseção não tão, digamos assim, suave, né? Vamos clicar aqui em suavizar com a ferramenta malha e vamos ver aqui a diferença. Veja como ele suavizou mais aqui a transição, ó, menos e mais. E aqui, claro, eu estou puxando um ponto praticamente para cima do outro. Ó. Então vai acontecer isso aqui mesmo. Ó. Ele vai perder a suavização, eu puxando mais para cima, ele vai dar mais suavização. Ele não vai dar esse erro na teoria aqui, que pode ser um erro ou pode ser proposital seu também. Então, quanto menos você colocar ele afastado do objeto central da cor, deixa eu pegar apenas ele aqui, ó, apenas ele, puxar um pouco para cima, você vê que aí a transição aqui ó, já ficou muito melhor. Eu vou aproximar bem, vou colocar aqui em tela cheia para você ver bem ainda melhor. Ó. Olha como a transição é fantástica. A logo do Instagram, por exemplo, ela foi desenvolvida com a ferramenta malha e nós também já mostramos aqui no canal como fazer também. Acho que foi um Speed Vector também. Aqui eu tenho outro objeto, esse aqui está sem malha. Então se eu segurar a malha aqui, ele já vai me dar 2x2, que é o básico da ferramenta, né? A gente pode estar mexendo isso aqui, ó, em personalização, ferramenta. Ó. E quando você chegar aqui na malha, a gente tem aqui a ferramenta de preenchimento de malha, você define quantos você quer que já sejam aplicados ao seu objeto, já quando você criar a malha. Vamos supor aqui que eu quero 4x4, ó, e vou dar OK. Quando eu criar um outro objeto, deixa eu remover a malha desse aqui, remover a malha. Ele nem está com malha ainda, então quando eu clicar de novo em malha, ele vai aplicar agora 4x4. Ele vai aplicar 4x4. Ele só vai começar a ficar ativo a partir do momento que eu coloco uma cor naquele setor. Coloquei uma cor naquele setor, ele transforma os outros setores para branco e a gente começa a fazer as transições de cores. Ó. Tanto no sistema retangular, quanto também segurando o Alt, ó, e você pode segurar os setores que você quer. Eu quero esses 3 setores, esse aqui também. Ó.
E agora eu vou aplicar, por exemplo, o magenta aqui. E já vi que a suavização já está ligada, então eu sei que todas as cores que eu colocar aqui, elas vão ficar suaves. Eu vou colocar outra aqui, vou colocar agora um azul. Olha que interessante que fica. Você pode remover a linha também desse objeto, clicando com o botão contrário em remover linha na sua paleta de cores. Ok? E aí você tira as linhas. E nas bordas, se você quer deixar o branco, mas colocar transparente, ó, basta você pegar as bordas que você não pôs a transparência, e você coloca as transparências nas bordas. Essa é uma forma de você fazer o objeto ficar mais limpo apenas com as cores que você determinou ali. Deixa eu pegar todos eles aqui e botar todos para 100%. E quando eu colocar esse objeto por sobre outro, você vai ver como ele está transparente, ó, nos cantos, e quase não aparece a parte branca que nós tínhamos do objeto, né? Mesmo assim, se você não usa a suavização, essa suavização aqui não fica legal, não fica tão boa. Quando você usa a suavização, ela vai ficar muito melhor, ok? Em objetos mais complexos, como esses objetos aqui, por exemplo, a gente tem que ter o cuidado de não passar por sobre as outras linhas. Aqui nesse lado eu já coloquei na posição correta, e deste você note que eu já estou errado aqui, eu estou com um nó que está passando por sobre o outro. Então eu tenho que deixar esse nó suave e também colocar ele numa posição legal, porque se eu for colocar uma outra cor aqui, ó, deixa eu voltar ele aqui, ó, para a posição que estava, mais um Ctrl Z, e aí eu vou colocar nesse setor um magenta. Veja que ele vai fazer totalmente diferente do que eu queria mais assim, ó, mais suave. Se eu colocar mais linhas aqui, ó, por exemplo, olha o que acontece. Ele vai cruzar as linhas. Então esse tipo de cuidado você tem que ter para não fazer essa bobagem. Se isso acontecer, você tira alguns excessos de linha, você corta essas linhas que estão em excedentes, ó, essa aqui também, ó, e aqui também, ó, você corta essas linhas que estão excedentes. E depois sim você aplica uma linha ao objeto, ao centro do objeto. Aqui também temos linhas excedentes, ó, elas não são necessárias, então você pode deletar essas linhas que são excedentes, ó. Não tem necessidade de elas estarem aqui, elas dificultam ainda para a gente fazer o ângulo também. Se a gente quiser fazer um ângulo mais arredondado aqui, ó, deixa eu colocar aqui em cúspide, ó, letra C, e eu tenho aqui, ó, um canto mais arredondado. Se eu matar esse ponto aqui também, ó, eu mato o ponto de cima, ó, eu mato a linha de cima. Então nem sempre é aconselhável você matar esse ponto para resolver o problema da curva aqui. É mais fácil você descer aqui, né, e suavizar esse objeto usando aqui o suave ou a letra S ou S novamente, ó. Usando o S uma vez e o S duas vezes, você tem ela aqui suave. E aí você faz o ângulo que você quer certinho aqui, ó, SS, ó, deixei suave. Aqui de novo SS, ó, deixei totalmente suave, tanto na parte superior, ó, tanto na vertical, né, quanto agora aqui na horizontal, ó. Os dois estão suaves. Se eu apertar S de novo, eu tenho suave e não simétrico, ó. Simétrico é quando os dois lados se movem ao mesmo tamanho, né? O eixo, né, se move do mesmo tamanho. Aí você consegue fazer um trabalho melhor. Aqui nós temos um excesso, a gente pode eliminar, e aqui, ó, também a letra S e letra S, e eu tenho ele suave. Então quando eu descer, ó, vou acabar com esse ponto aqui também, quando eu descer eu vou ter um ângulo quase que perfeito aqui, ó. E se eu mover um dos dois lados, ó, o que vai acontecer? Ele vai mover o outro lado também. Quando você quer cúspide, como eu disse, pressione cúspide e aí você mexe apenas um lado do objeto. E quando você quer plano, basta você apertar a letra L e você vai colocar isso plano. Ele vai ficar reto. E de novo a letra S para colocar ele suave ou simétrico, ou cúspide se for o caso aí do C. Ok? É bem simples, ó. Você vai pegando a manha aí devagarinho, com o tempo de uso da ferramenta, você vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá para trabalhar com ela. O que tem que ter cuidado são esses defeitos que, teoricamente, eles surgem, ó. Mas é porque, às vezes, a gente põe ponto demais no objeto, ó. Aqui, por exemplo, tem ponto demais. Se eu puxar esses pontos para cima, os dois pontos, ó, veja que aqui aparecem os defeitos, ó. Então, são pontos que estão aqui, ó, praticamente desnecessários. Aqui também, ó, desnecessário aqui também, ó. E agora sim, ó, a gente vê aqui, ó, o que a gente pode fazer com esse objeto. Como ele é um objeto todo torto, complexo, a gente não consegue fazer a mesma coisa que esse aqui.
E é nessa hora que entra o Power Clip. É nessa hora que a gente costuma usar o Power Clip. Eu vou deixar aqui no card aqui para vocês assistirem o vídeo que eu fiz do Power Clip, para que vocês possam entender que às vezes nós temos que usar o Power Clip para não acontecer esses intempéries aqui, essas mudanças radicais às vezes, ó, dos nós. E você tem que fazer os ajustes para que eles fiquem mais suaves ou menos suaves, se você quiser, né, uma transição menos suave. Uma transição mais suave, você afasta ele do outro objeto e acerta os ângulos, ó, desses objetos. Tira os excessos, se você vê que tem excessos, aqui a gente tem um excesso, ó, totalmente desnecessário, aqui também, ó, totalmente desnecessário. Aqui a curva está errada, você acerta a curva. É como se fosse o Bezier, você está trabalhando praticamente com uma ferramenta, né, Bezier, sendo que ela faz o preenchimento, né? Aqui, por exemplo, a gente tem outro exemplo de curvas complexas e dos erros possíveis. Deixa eu tirar a linha e você vê os possíveis erros aqui, ó, acontecendo, ó. Exatamente porque uma curva é de um ponto e a outra é de outro ponto, ó. E como elas estão muito próximas, e a gente tem mais um nó aqui, ó, que pode ser que seja necessário ou desnecessário, nesse caso aqui é necessário, o nó é necessário, mas você tem a dificuldade dele, ele pode trazer dificuldade no desenho. Então, nesses casos, às vezes vale a pena você fazer o Power Clip. E aí, como é que faz isso, né? Você faz o objeto com a retangular, você usa um retângulo comum e coloca ele para dentro do objeto complexo, né? Power Clip dentro. E aqui, ó, a gente tem agora como trabalhar dentro de um objeto complexo com as cores que a gente quer. Eu não conseguiria fazer isso jamais no objeto sem ter o Power Clip aqui. Eu vou copiar e aqui eu vou remover o Power Clip aqui de dentro. Eu uso minha barra aqui de layout, pessoal. Basta você clicar aqui com o botão contrário e você pode ativar aqui a sua barra de layouts, ó, e aí você tem acesso rápido também para remoção de Power Clip e também para inserção de Power Clip. Aparece essa mensagem, se você não quiser a mensagem, você tira, eu deixo sempre porque eu faço as videoaulas. Então, depois você pode inserir de novo aqui o recipiente de Power Clip naquele objeto. Vou colocar uma linha para a gente ver o objeto melhor. Se eu quisesse aplicar a malha neste objeto, ó, veja que aqui eu já comecei com 4x4, que é o meu padrão, e ele já me deixa ali, ó, mais ou menos no formato do objeto. Mas eu não conseguiria de maneira alguma fazer aquele mesmo preenchimento lá dentro, mesmo que eu usasse aqui, ó, o amarelo aqui, o magenta nesse setor aqui, ó, deixa eu colocar aqui o magenta nesse setor, o outro aqui, o amarelo de novo aqui embaixo, o amarelo mais escuro, o magenta aqui de novo, ó, nesse setor aqui, cadê o magenta aqui, ó? E depois a gente tem ali o azul aqui embaixo, ó. O azul aqui embaixo, o magenta nesse setor aqui. Quando não dá para você chegar perto, aí quando não dá para você pegar de longe, você aproxima, perdão. Ó, e aqui em cima, veja que já deu um defeito, ó. Ele não fez a mesma coisa que deveria ali. Então, vou colocar aqui também magenta nesse setor aqui, ó. Magenta não, o amarelo, né? Que a gente usou, o amarelo. E ele faz isso, ó. Então eu teria que colocar mais um setor para conseguir este efeito aqui, ó. E já no Power Clip não, eu venho aqui e edito este setor só. Se eu quero que ele fique assim, ó, por exemplo. Vamos puxar mais para cá, esse aqui. Eu quero que ele faça essa curva aqui, ó. Então eu tenho um objeto de malha dentro do Power Clip e aí eu consigo fazer lá o efeito que eu quero, coisa que eu não conseguiria se fosse num objeto complexo, de colocar direto a malha no objeto complexo. Então é para isso que serve esta função. Eu vou abrir uns arquivos aqui que eu preparei para que vocês possam ver. Eu falei no vídeo anterior que eu ia mostrar uns arquivos, eu falei que a aula também ia ficar um pouco grande, já estamos aí com 20 e tantos minutos, mas fiquem tranquilos, hoje é domingo, vale a pena, vai valer a pena para quem está querendo aprender CorelDRAW. E principalmente para quem está querendo aprender usar a ferramenta malha, né? Eu abri aqui outro programa, deixa eu aqui abrir, vou fechar esse documento aqui ou não precisa? Não, vou só salvar ele para não perder. O asterisco aparece aqui em cima indicando que não está salvo, né? Uma boa opção aqui do CorelDRAW, essa opção nova agora. Quando aparece o asterisco ali é porque você ainda não salvou o objeto. Se você fizer qualquer alteração nele, ó, automaticamente vai aparecer um asterisco aqui em cima. E aí você sabe que não salvou o arquivo, dá um Ctrl S para não perder seu arquivinho. Vamos abrir aqui um arquivo que eu fiz há um tempo atrás, que foi um cartão de Natal, se eu não me engano. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui de boa. Vai abrir sim. Então aqui eu tenho um cartão de Natal, frente e verso, a parte do verso e a parte da frente. E para fazer esse efeito aqui, com preenchimento gradiente eu não conseguiria. Então eu usei também
aqui a ferramenta malha, neste objeto de trás aqui. Ó. Veja a complexidade dessa malha. A complexidade dessa malha, a quantidade de objetos que eu tenho nela, para poder fazer essas curvas aqui e colocar as cores nos setores. Ele é tão pesado que ele chega a ficar complexo de mexer com ele, mas é assim mesmo. Então, se você criar elementos, né, primeiro você começa com poucos, depois você vai adicionando. Né? Num exemplo como esse aqui, deixa eu abrir um documento novo, para não dar pau aqui e fechar esse aqui. E aqui no novo, por exemplo, eu vou criar um retângulo do tamanho da página, mas eu vou diminuir para não ficar tão pesado, tá, pessoal? Vou dar 2 cliques ali no retângulo, vou diminuir para não ficar tão pesado, e aí eu vou para a ferramenta malha. Então aqui na ferramenta malha eu tenho aqui, ó, já tenho a quantidade, né, de objetos que eu quero. Mas eu quero fazer as curvas, aquelas curvas, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro, eu vou colocar a quantidade de nós menor aqui, eu vou diminuir a quantidade de nós. Vou deixar apenas uma. E aqui também, eu vou diminuir deste lado aqui também, eu vou deixar apenas uma. Nesse aqui, ó, eu vou ver como que ele está se comportando. Ó. Eu estou vendo que ele está se comportando de maneira suave, né? Um lado maior que o outro, mas eu não quero, eu quero ele de maneira simétrica. Então eu vou apertar o S de novo, e ele vai se mexer agora de maneira simétrica. A mesma coisa aqui, e a mesma coisa aqui. Ó. Agora sim eu tenho a curva que eu quero, o ângulo que eu quero. Então agora basta eu fazer o quê? Eu aumentar o número de vezes que eu quero aqui. Ó. O número de vezes que eu quero. Tanto aqui não, perdão, aqui embaixo. O número de vezes que eu quero aqui. Ó. Bastante vezes, ó, veja que o centro ali ele vai permanecendo curvado. Então vai ficar mais fácil agora para eu colocar os efeitos que eu quero, pegando os setores ali. Ó. Em vez de eu fazer as curvas nos objetos, eu faço as curvas primeiro para depois, né? Botei a cor errada aqui, eu queria botar o amarelo. Aqui um amarelo mais escuro, por exemplo. E aqui, ó, eu vou pegar esses dois setores e eu vou colocar o roxo, esses dois aqui também. Eu vou colocar agora o magenta, de novo. Então veja que o efeito que eu estou fazendo aqui, ó, ele já vai ficar no ângulo que eu quero. Fica muito mais fácil. Eu vou pegar aqui este de baixo aqui, às vezes acontece isso aí, pessoal, de você pegar na linha e ele entortar todo mundo ali. Aqui eu vou colocar um vinho e aqui no meio eu vou deixar branco. Ó. A mesma coisa eu vou fazer neste setor aqui, ó. Vou colocar o vinho. A mesma coisa neste setor aqui, ó. Vou colocar também o vinho. Agora, se eu quero uma transição aqui no meio, basta eu dar 2 cliques aqui, ó, e eu tenho uma transição aqui no meio. Então eu posso, nessas interseções, colocar outras cores. Ó. Vamos supor aqui que eu queira, né, esta interseção aqui. Aqui eu vou colocar todo mundo em limão, que eu quero essa interseção. Aqui em cima também eu quero limão. Ok? Ali eu vou deixar em limão também. O meio eu vou deixar em branco. E aqui eu vou colocar o vinho, que a gente colocou aqui embaixo. Só para vocês terem uma ideia. Aqui embaixo também eu vou colocar o mesmo vinho. Então aqui eu tenho as transições que vocês estão vendo, ó, bem suaves, de maneira suave. Se eu quiser mais suave ainda, eu posso colocar outro aqui, ó, e colocar o ponto amarelo neste setor. E já aqui, ó, em vez de eu colocar o amarelo, eu coloco o vinho um pouco mais claro, ou até mesmo o vinho mais escuro. Note que a suavização, ó, fica menor. Então você pode, ó, afastar e aumentar essa suavização. A mesma coisa aqui, ó, eu posso colocar mais um, se eu quiser ao contrário, ó, se eu quiser que fique menos suave, remover esse, se eu quiser mais suave, e se eu quiser mais amarelo, eu tenho que pegar este setor aqui, ó, aliás, este setor aqui onde eu coloquei a cor, ó, e colocar também o amarelo neste setor. Aí eu tenho também ele até lá no final. Ó. Veja que ele vai suavizando aqui os setores para fazer o efeito que a gente quer. Então é complexo trabalhar com ela? É um pouco. No início você vai sentir dificuldade quando você quer fazer coisas complexas. Mas como eu falei, as coisas complexas a gente deve deixar para fazer com o Power Clip. Vamos abrir um arquivo complexo aqui para você entender isso e ver como que as técnicas dos mestres aqui são feitas. Né? Deixa eu abrir um arquivo mais complexo aqui. Um arquivo que eu consertei há poucos dias aqui, que ele estava com defeito, e eu acabei consertando ele, que foi essa maçã aqui. Ó. Essa maçã é constituída de uma malha também, a gente tem aqui, ó, preenchimento de malha da maçã. Se eu segurar aqui, ó,
a gente vê que nós temos aqui, ó, alguns objetos que estão teoricamente com defeito, ó, e você pode melhorar isso, ó, segurando eles, ó, e acertando esses efeitos, né, esses nós, deixando mais suave, né, deixando mais simétrico também. Se você remover um, pode dar merda no desenho todo, né, pode dar ruim aí no desenho todo. Então, preste atenção, por exemplo, aqui, ó, se eu remover, eu vou perder o branco que eu tenho ali. Se eu acrescentar pontos aqui, ó, deixa eu acrescentar um aqui, ó, eu vou diminuir, ó. Se eu acrescentar e puxar para próximo, então, ó, eu vou diminuir ainda mais a suavização. Então, menos pontos é melhor, ó, vou remover esse aqui, ó. Menos pontos é melhor, dá uma suavização maior, mas de acordo com o brilho que você quer dar na peça. Se você quer dar um brilho mais suave, você tem que colocar mais cores brancas no objeto. Esse objeto aqui é composto também por outros elementos aqui, ó, que não são preenchimento de malha, né? São grupos, ó, são grupos de objetos. E aí sim a gente tem aqui as cores dos objetos para formar aqui a folha do objeto, ok? Esse é um dos objetos complexos e a técnica usada aqui é isso. Eu vou desagrupar todo mundo aqui, para vocês verem os setores, ó, este setor aqui, que é o setor da malha, e aqui nós temos um grupo de objetos com 33 objetos que compõem aqui um bitmap, né? Um bitmap está com menos qualidade que deveria, porque esse arquivo é mais antigo, né? A gente deveria converter ele com mais precisão ainda. Hoje em dia, com as ferramentas novas aí do CorelDRAW, né? Principalmente os efeitos, né, não destrutivos, você consegue fazer elementos bem interessantes. Vamos aqui na malha, ó. Veja que a técnica que eu mostrei no vídeo também é a mesma, você puxa o setor que você quer, né? Deixa eu pegar apenas o nó ali, ó. Apenas este nó aqui, você puxa os setores para dar o efeito, né, mais duro, né? Aquele efeito mais duro, e quando você quer ele mais suave, você faz ele mais afastado. Vamos fechar esse arquivo, vou abrir um outro mais complexo ainda, para vocês entenderem um pouco melhor. 30 e poucos minutos de vídeo, ainda é pouco ainda, pessoal. Eu vou abrir um aqui, do vinho, uma taça de vinho que eu fiz aqui, que é um vinho pegando fogo. Ele também é um elemento de malha. Vamos pegar aqui a malha, e aqui você vai ver a complexidade da malha aqui, ó. A gente tem aqui, ó, um setor que eu agreguei aqui em cima, para poder fazer aqui o fogo, ó, saindo do copo, e aqui embaixo a gente também tem, ó, as malhas formando o fundo, né? No caso aqui, ó, se eu separar esses objetos aqui, ó, vocês vão entender melhor ainda. Deixa eu pegar aqui só a taça, ó. Eu tenho aqui só a taça, ok? Ó, e na taça, ó, note que para fazer o brilho eu coloquei mais objetos ainda, e para fazer o escuro a gente faz as bordas escuras. E aqui, para fazer a suavização aqui entre a parte de vidro e o líquido, a gente também coloca mais malhas, ó, aproximadas, né? E no caso de transparência, deixa eu abrir aqui o projeto inicial desse objeto. Aqui a gente tem já com a transparência, e aqui a gente tem ele sem a transparência, usando as cores do fundo, utilizando aquele atalho que a gente usou, o Ctrl Shift e a letra E, para você poder copiar as cores, né, dos setores da malha que você quer dar. Ó, por exemplo, aqui a gente vai Ctrl Shift E, e eu quero esta cor aqui, ó, naquele setor ali. Fica mais fácil de fazer. E também usando a transparência também ajuda muito, né? Se você quer que fique com a cor do fundo, agora fica mais fácil ainda. A gente tem aqui em cima, pode usar mais transparência aqui em cima também, ó. Aqui a gente tem praticamente nada de transparência, então você pode vir aqui, ó, e colocar a transparência. Se você segurar o Shift, você segura mais setores também, ó. E você pode pegar esses setores todos com o Shift selecionado e colocar mais transparência, até mesmo totalmente transparente, ó. Setores aqui de cima também com o Shift você pode segurar e você fazer a mesma coisa aqui usando a transparência também aqui em cima. Essa ferramenta é simplesmente fantástica. Depois que a gente pega o jeito dela aqui embaixo também nós temos a ferramenta malha também, ó, bem complexa, para fazer a base aqui da taça, né? E aqui também, ó, que também a ferramenta malha. Veja que para poder fazer essa complexidade aqui, a gente tem um setor que vai até lá na frente, ó. Deixa eu pegar esse objeto aqui, ó. Aliás, eu já tenho ele aqui fora, ó. Eu tenho ele aqui fora já, ó. Veja que eu puxei aqui os nós para cá para tentar fazer esse efeito aqui de brilho,
para que ficasse o brilho da taça ali. E depois, no vídeo, nesse outro arquivo aqui, eu usei a taça para fazer uma homenagem ao dia do designer aqui, e aí eu coloquei o fogo também, que foi também a malha. A malha do fogo, você pode perceber que ela está aqui, ó, separada na malha de fundo. Deixa eu tirar aqui a taça, que você vai ver. Eu tirar a taça e aí eu tenho ali a malha de fundo, ó, assim, alterada por cima, né, por sobre, né, ou melhor, atrás da taça. E assim o efeito fica mais interessante. Vou ligar de novo aqui a taça. O efeito fica mais interessante. Parece que o vidro realmente deu aquele efeito ali de bolha, né? Aquele olho de peixe que a gente conhece aqui no CorelDRAW, o efeito de olho de peixe. Agora vamos abrir um mais complexo ainda. Se você está aqui até agora é porque você quer realmente aprender, entender como é que funciona a malha. Vou fechar esse aqui. Agradeço, não esqueça aí de dar o seu like, claro. Vou abrir um objeto mais complexo, espero que ele abra, porque realmente ele é pesado, ele é bem pesado. E ele tem muita malha aqui. Esse objeto está disponível lá no nosso site. Vou deixar os links na descrição do vídeo. E aqui nós temos separado aqui em camadas, ó, a textura, o topo, o body, né, o corpo aqui, o background ali, o backdrop, né, o drop. E temos também aqui o cabelo, as sombras. E a gente pode separar esses objetos e notar como que como que foram feitos, né, no nosso CorelDRAW. Deixa eu ver só se eles estão bloqueados aqui em cima ou se eles não estão bloqueados. Estão todos bloqueados. Então eu vou desbloquear aqui. Eu vou desbloquear aqui a textura. E a gente tem aqui, ó, uma textura por cima do body, né, do corpo, corpete, acho que chama aqui no Brasil isso. E a gente tem uma textura. Veja aqui a textura. Vou clicar aqui. E a gente vai ver qual foi a textura que foi utilizada aqui, ó, de preenchimento de textura por sobre o body, né? Um vetor, como você pode ver, ó, ou ele transformou para bitmap. Vamos ver se ele transformou para bitmap. Não, aqui é um vetor com preenchimento. Aqui também é um vetor. Aqui é o rapaz que fez esse Sokolov, né, que fez em 2008 este belíssimo trabalho aqui. Vamos analisar essa parte aqui da boca, por exemplo, que é a parte que eu acho mais interessante deste vector, né? Ele funciona da seguinte forma: ele tem os setores aqui, ó, com as malhas, ó. Eu vou zerar esses setores aqui da face. Infelizmente, acho que eu posso sim. Aqui também, ó, vou tirar esse setor. Vou tirar também aqui os setores dos dentes aqui. Deixa eu ver onde é que estão todos eles. Acho que eles estão separados, né? Eles estão separados, mas vamos lá. E aqui atrás, ó, note que a malha que foi usada aqui atrás, deixa eu pegar aqui no rosto, e eu vou ter que desbloquear aqui, eu acho, né? Shape, é isso aí. Desbloquear aqui o shape. Aliás, eu vou desbloquear tudo logo de uma vez por todas. Deixa eu pegar aqui objetos. E vamos aqui, bloqueio de objeto. Não tem como desbloquear todos de uma vez só nesse arquivo aqui não. Mas não tem problema não. Vamos dar um Ctrl A aqui. E aí a gente tenta ver aqui no nosso gerenciador se tem como a gente desbloquear tudo. Mas acho que não. De qualquer maneira eu vou ir desbloqueando aos poucos aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos fechar aqui a face, já está desbloqueado. Aqui também. Vamos ver aqui a textura, está desbloqueada. Aqui também, aqui também. Vamos desbloquear esse aqui também. Ok, agora a gente tem aqui, ó, o cabelo. A gente tem aqui, ó, setores da mão, ó. Vamos ver esse setor aqui, olha que loucura que é esse setor. Só para você ter uma ideia, vou clicar aqui na malha, a complexidade que é essa malha, para poder fazer o efeito da mão ali, ó, para poder dar o efeito da mão. Aqui o dedo, ó, a parte do dedo, aqui em cima a gente tem um vetor. Ó, note que foram usadas cores aqui extremamente suaves para representar aqui a cor do objeto. Aqui acho que a gente tem vetores, não são malha, né? Mas aqui é malha, o setor do dedo. E todos os outros setores, inclusive esse aqui da boca, que eu acho impressionante, que ficou muito bem feito, bem suave. E depois, por sobre isso, ele colocou, né, a parte dos lábios aqui, ó. Deixa eu ver onde é que foi parar a parte dos lábios aqui, que a gente tinha colocado ela como transparente, acho que foi aqui.
São muitos objetos. É uma quantidade de objeto enorme aqui. Ó. A gente tem aqui a boca. Voltar aqui em cima, que ela está lá em cima. Parece fácil, quando é muito objeto assim, é bem complexo mesmo, pessoal. Vocês não têm ideia de como é complexo. Agora vocês estão tendo essa ideia, né, de como é complexo. Aqui também, ó. Vou botar para mostrar aqui o objeto de novo. Ó. Já esse objeto aqui, ó, que a gente tem aqui, ele não está bloqueado. Vou pegar aqui a malha. E a gente tem aqui a complexidade dessa malha aqui. Ó. Veja que são pontos com cores bem suaves. A gente tem aqui a cor, ó, e depois a gente tem uma cor mais clara um pouco, uma mais clara aqui, para dar essa sensação aqui, ó, dos lábios, que ficou simplesmente fantástico. Esse é um dos melhores vetores que eu achei na internet sobre malha, né, que a gente recebeu aqui também de leitores nossos. Vou fechar ele, que ele é pesadão, e não vou salvar. Vou abrir um outro aqui também, que não é de malha, mas que, aliás, que é de malha. Vou abrir um outro aqui que é uma ferramenta também fantástica aqui. A gente vai aqui ver como é que estão, não estão bloqueados. A gente tem os setores deste objeto. Aqui, neste caso aqui, para fazer essa complexidade aqui, já foi utilizado, né, vou desagrupar todo mundo aqui, ó, já foi utilizado o Power Clip. Ó. Então, se eu tirar o objeto de Power Clip, ou eu clicar para analisar o objeto de Power Clip, ó, a gente vê que a malha aqui, ó, ela foi feita conforme as dicas que eu dei para vocês lá atrás. Ó. É melhor criar, às vezes, um retângulo, né? E aí depois sim dar as formas aos objetos, né? Para você fazer o corpete aqui do violoncelo, acho que é o nome desse objeto aqui, né? Deste camarada aqui. Violino não é, porque o violino é menorzinho. Esse aqui deve ser um violoncelo ou um baixo. Acho que é um baixo. E aí aqui é um baixo, é de 4 cordas. E ele fez aqui também, ó, além do Power Clip, ó, ele usou outras técnicas, ó, que você vê que são os degradês, são outras técnicas. Mas aqui dentro a gente tem uma malha dentro do Power Clip, ó, dentro do Power Clip, que é a maneira mais fácil de fazer isso. E os outros objetos aqui, ó, são bem bonitos, até muito bem feito esse vetor aqui, é simplesmente fantástico. Ele usou a malha também nesse objeto, mas da maneira que eu falei para vocês, com o Power Clip, ó. Eu agora estou segurando ele aqui, ó, com o Power Clip, ok? Se você tirar o objeto de cima, você vai ver como é que foi construído esse objeto. Esses objetos estão todos disponíveis lá no nosso site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ali está marcando que não está salvo, eu não vou salvar porque não quero salvar mesmo. Deixa eu pegar um outro aqui, bem complexo também, que é um de uma menina também lá da Rússia, que é simplesmente fantástico esse vetor aqui, para vocês verem. Aqui está o nomezinho dela aqui, Tamara, deve ser, né, em russo acho que é Tamara, deve ser Tamara Pokbeb, alguma coisa desse tipo. Aqui está o e-mail dela, se vocês quiserem entrar em contato, e olha a complexidade deste objeto que ela fez. Nesse caso eu não vou ter como mostrar as malhas para vocês, porque infelizmente ela não deixou os objetos em malha, ela converteu eles para bitmap. Então eu tenho como desagrupar alguns setores dele, mas eu não tenho como mostrar para vocês a malha que ela construiu, mas foi construído com malha, aquele setor ali do meio. Aqui, ó, a gente tem outros tipos aqui também. Deixa eu ver se dá para entrar em malha aqui, acho que não. Não, ela converteu aqui também. Deixa eu ver aqui, grupo de objeto, largura do objeto, não é isso que eu quero o detalhe do objeto. Aqui eu tenho um grupo de objetos, deixa eu desagrupar aqui para a gente ver. Continua sendo, é um bitmap aqui, ó, bitmap multicanais, é um bitmap de multicanais, então ela transformou tudo em bitmap de multicanais. Mas o objeto aqui que ela usou a malha foi o copo aqui que ela usou a malha, sendo que ela jogou para dentro de um Power Clip aqui também, ó. A gente tem aqui um Power Clip, ó, e veja que aqui ela converteu para bitmap, ó. Então se eu for lá dentro desse Power Clip aqui, vamos lá dentro ver, ó, ela converteu para bitmap, mas ela usou a malha para construir esse objeto. Veja que foi a malha, aqui também foi malha, para poder dar esta realidade ao objeto, né? O objeto ficou muito, muito, muito real, e realmente foi um trabalho fantástico dessa moça. É um dos melhores também vetores que a gente já encontrou. Fantástico, tem as bolhas também muito bem feitas, ó. Muito, muito bem feitas mesmo. Depois ela converteu para bitmap, né? Ou provavelmente, claro, copiou as bolhas e tal.
e ficou muito parecido sim com um copo, né, uma taça de chopp, né, quando a gente bate ela e respinga o chopp para todo lado. Vamos ver mais um outro objeto aqui também, que é muito complexo e também muito bom. Espero que vocês tenham paciência. Hoje é domingão, pessoal, e esse vídeo vai me dar um trabalho danado para editar, mas eu quero que vocês tenham mais conhecimento, e conhecimento demanda tempo. Então nós temos aqui, ó, novamente a quantidade de objetos usados, ó, e a gente vai ver aqui como foram feitos. Esse aqui, a maioria deles, ó, foram feitos com aquela ferramenta que você coloca um sobre o outro aqui, né, o misturar. Você mistura um objeto sobre o outro e aí você consegue ter esse efeito aqui. Ó. Bota um objeto maior em volta, um objeto menor. Mas vejam também como ele foi muito bem construído, ó, e dessa forma, sem precisar usar a malha. Esse aqui não utiliza a malha, ele utiliza um objeto menor para um objeto maior, para dar esses efeitos. Ó. Veja, a construção feita do objeto de fora e o objeto central, e quando você pega todos, você vê que eles estão, ó, ligados um ao outro aqui com essa ferramenta. Então, esse aqui também é um vetor simplesmente fantástico mesmo, muito bem feito, que não tem nem como comparar aí com outros aplicativos aí que fazem também o mesmo trabalho. Eu acho que a pessoa aqui soube explorar muito bem o software, né? E deixou um objeto absolutamente realista. Também aqui o nome dele é o mesmo que fez lá o outro, ó, o Sokolovik, né? Sokolovik também fez este vetor aqui fantástico. Também está na descrição do vídeo lá para o nosso site para vocês poderem baixar. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês é dessa Pentax aqui também, que também não é construída com malha, é totalmente vetorizada. Aqui você tem o vetor dela, um vetor bem complexo. Aqui tem umas pontas que tem até que ser acertadas depois, ó. E quando você vê aqui ela com preenchimento, ó, é simplesmente muito bem feito, ó, muito bem detalhado. É claro que para você chegar nesse nível você demora um pouco, né, demora alguns anos para chegar nesse nível, mas a partir do momento que você começa a construir por cima de um outro objeto, que provavelmente foi o que ele fez aqui, fica mais fácil. Você arrasta um objeto para dentro do Corel e vai construindo as peças por sobre a peça que você está vendo na sua imagem, bastando bloquear a imagem que está embaixo e você consegue isso. Outro exemplo que eu quero dar é um objeto que eu fiz aqui também, que também não é um objeto de malha, mas que já usa as novas tecnologias do CorelDRAW 2019 para que você possa atingir esses objetivos sem precisar ter que usar a malha. A malha é complexa, não é sempre que a gente deve usar a malha, mas tem momentos que é necessário usar a malha. Esse objeto que eu estou abrindo é tão pesado que ele está aqui, tipo que peidando na farofa aqui para abrir. Mas ele vai abrir. Pronto, abriu aqui. Ó. Vejamos aqui que nós temos um objeto, aqui temos 10 objetos, aqui a gente tem um fundo de objeto e aqui a gente tem o Power Clip. Então, vamos aqui em editar o Power Clip. E veja que aqui no Power Clip, ó, eu tenho o mesmo objeto nos 4 cantos. Se eu fosse fazer isso na malha, eu estaria lascado. Então, com as novas ferramentas aí do CorelDRAW, a gente tem essa possibilidade de fazer elementos bem complexos. Aqui você pode ver, ó, e aqui você vai perceber que nesse objeto aqui, ó, nós temos outros elementos. Ó. E são elementos estes que eu vou copiar esse objeto para fora aqui, vou dar um Ctrl C, vou jogar ele aqui para fora, e vou dar um Ctrl V, acho que eu vou fazer isso até num documento novo, para não ficar pesado, ficar mais fácil o vídeo. Ó. Veja, a gente consegue fazer objetos agora com brilho, né, e contraste, intensidade, utilizando as técnicas novas aqui. Ó. Nós temos aqui uma curva, só que todos eles estão com efeitos. Ó. Todos eles estão com efeito gaussiano, onde a gente consegue adquirir, ó, um brilho muito legal nos objetos sem precisar usar a ferramenta malha. Se eu fosse fazer um objeto desse com a ferramenta malha, eu teria muito mais trabalho. Vou colocar aqui o mesmo azul aqui, deixa eu capturar aqui a cor, ó, Ctrl Shift E. Vou tirar aqui o contorno e vou colocar a malha. E vou acrescentar mais aqui, ó, em vez de 4, eu vou acrescentar para 6 vezes 6, acho que até mais aqui, ó, 8 vezes 8. 8 vezes 8. E a parte de cima aqui, ó, eu quero que seja branca. Então eu tenho que acrescentar mais ainda. Ó, aqui, aqui e nesse setor eu vou colocar o branco. Ok? Mesma coisa nesse. E a mesma coisa nesse, segurando o Shift. Eu consigo pegar os dois ali. Ó.
eu tenho mais ou menos a mesma coisa. Ficaria um objeto mais pesado, eu ainda teria que ter mais cuidado aqui com ele. Ó. Talvez eu precisasse baixar até o grupo todo aqui de baixo, para ficar mais parecido, ó, com aquele brilhozinho que a gente deu lá, que é apenas um objeto. Ó. Apenas um objeto vetorial. Se você segurar aqui a ferramenta forma, você vai ver que é um objeto vetorial. Ó, e fica muito mais fácil quando você quer colocar brilhos e contrastes, né, com este tipo de objeto. Então dá para fazer objetos complexos, coisas complexas, aqui é um pauzinho de vídeo aqui normal, usando também as novas tecnologias aí do CorelDRAW sem precisar usar a malha. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre a malha, espero que tenham tirado as dúvidas de vocês sobre a malha. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários, pessoal. Esse vídeo aqui foi praticamente um hangout, né? Foi praticamente aqui uma webinar aqui, não deu para colocar ao vivo, eu queria ter colocado ao vivo, mas não deu para colocar ao vivo. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas da ferramenta malha. Lembrando que quando você tem aí o manual também da Corel, lá no manual da Corel você também tem informações sobre a ferramenta malha. Dê uma boa lida, né? Preste atenção que você tem aqui, quando você seleciona a ferramenta malha, você tem as opções aqui da ferramenta malha aqui em cima, e através delas é que você faz os controles, né? Ficou alguma dúvida? Não esqueçam, deixa nos comentários. Se gostou, deixa aquele like, não esquece de dar o like, de compartilhar nas redes sociais. E é claro, né? Joga aí para tudo quanto é tipo de mídia social que vocês usam, para dar uma força para o nosso canal. Se ficou alguma coisa aí para trás, pessoal, não esqueçam, por favor, deixem nos comentários. Acho que eu abri todos os arquivos que eu queria abrir aqui para mostrar para vocês. Passei todas as informações que eu queria passar, os detalhes, os exemplos e os atalhos. Lembrando que este arquivo aqui vai estar em PDF também lá no nosso site. Bastando vocês baixarem ele, e talvez eu ainda faça mais um complemento nele aqui ainda, para que vocês tenham mais noção ainda da ferramenta malha no CorelDRAW. Ok, pessoal? Meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo tutorial ou o próximo vídeo do Corel na Veia. A gente ainda não tem planejado o próximo vídeo, porque nós estamos em transição aqui de sistema operacional mais uma vez, então não temos planejado o próximo vídeo. Eu tenho vários vídeos que eu tenho que fazer para a próxima edição, mas eu ainda não decidi qual deles vai ser. Ok, pessoal? Muito obrigado. Não esqueçam, dá o like se você não está inscrito, inscreva-se, deixa aquele joinha e o comentário, aquele comentário maroto que sempre ajuda a gente. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo aí do Corel na Veia, pessoal.